Olá a todos, nós estamos de volta para mais um podcast e hoje nós vamos debruçar sobre um tema muito importante. E hoje o nosso tema é sobre família, sobre filhos, sobre casamento. E, portanto, eu quero desafiar-vos a ficar até o fim deste podcast, porque eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para essa nossa conversa hoje. Hoje estamos a receber o Acácio Bahia e a Kátia Bahia. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem, tudo bem. Olá a todos. Olá a todos. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. E é um prazer receber vocês, já tenho um conhecimento já de alguma longa data. Obrigado. Então é um gozo imenso poder receber vocês aqui no nosso podcast, na nossa igreja, o The Bridge. Estamos a receber esse casal aos nossos estudos e confesso que estou curioso sobre alguns assuntos que vamos abordar. Vamos. Não sei como é que vai sair. Há de sair alguma coisa. Mas tenho certeza que isso vai correr bem. Nesta primeira parte vamos conhecer um pouquinho sobre a vossa vida, sobre a vossa trajetória, e eu acho que é um contexto histórico interessante, e oxalá que muitos jovens pudessem ter e viver aquilo que vocês estão a viver e viveram até aqui nesse tempo que estão aqui em Portugal. Acácio Dias Bahia, casado com Kátia Caliano Mendes Bahia, 3 filhos. 3 filhos. É 3 filhos. 3 filhos. É que é o nome dos... Então, temos o Davi com 12, o Pedro com 10, mas você não falha, né? São muitos. E a Thaís com 5. São só 3 filhos. A minha mãe tinha 12 filhos. Meu Deus. Era muito difícil. Mas vocês têm algo que eu gostaria muito de ter tido melhor? Era uma menina. Não consegui. Ainda vai a tempo. Não vai mais a tempo. Não. Fica pra neta. Fica. Eu já tenho uma menina, que com certeza vocês vão conhecer no futuro. Okay. Esse assunto fica para depois. São naturais de Governador Valadares? Isso mesmo. Exatamente. Eu sou natural da Bahia. Da Bahia. É. Não é do Governador. Não, nós viemos de Governador Valadares. Meu pai gosta muito de viajar. A minha pesquisa estava meio mal. Não falha. Eu vim de lá, mas meu pai gosta muito de viajar. Olha, não sabia realmente. Mas E- a Kátia Sim, eu sou de Governador Valadares. nascida e criada. Sim. ok. Eu vou pra lá com 8 para 9 anos. Sim, então é baiano. Era bem... sim. É, baiano. Bem Até baiano. o nome da família é Bahia. Então, Pois é, mais baiano do que isso não existe. Eu estive a ver isso e realmente, olha, não caiu a ficha. E para já, qual é a vossa equipa lá? Eu sei que não deve se perguntar isso para os Lá? pastores, mas pronto. Não, assim, o tema não é futebol. Não é futebol, mas como eu sou crente, eu sou flamenguista. Eu sou cruzeirense. Eu imaginei. Eu imagino o Imaginei. jogo em casa, Flamengo e Cruzeiro. Tá, mas não vamos parar por aí, vamos continuar. O Acácio converteu-se ao Senhor na Costa da Costa Caparica. Exatamente. 2002. 2002. E com o pastor Paulo Portugal, não? Não, ainda foi Samuel. o pastor Paulo Brás. Paulo Brás. Ainda foi antes, Ok. foi Paulo Brás, depois estive com Samuel Martins. Samuel E Martins. o pastor Portugal, quando chegou lá, eu já lá estava. Pois. Então, Já servia já e tal. sabia. Deixa eu fazer uma pergunta. Kátia, também? Sim. Na Costa Caparica? Sim. Você se converteu na Costa Caparica? Não. Eu já tinha aceitado Jesus no Brasil. No Brasil? Sim. Ok. Eu também pensei que ele estava... Não, eu era católico ele ferrenho. era católico. É? Sim. E- Eu casei com um católico. E os teus pais eram cristãos? Não Eu era. tô a rir, tô a brincar. É. Não. A minha mãe era desviada, né? E meu pai aceitou Jesus aqui em Portugal em 2020, quando ele teve cá. Fantástico. Sim. Foi uma história familiar interessante. E no teu caso, era católico mesmo? Não, E seus pais não eram eu cristãos? venho de uma família muito católica, extremamente católica. Era, O não. sonho da minha avó é ter algum filho ou neto que fosse padre. Sim. Até quando nós fomos nos casar, o padre queria cancelar o nosso casamento para marcar a minha ida para o seminário, para ser padre. Sim. Então, quando minha família começa a se converter, eu era o Paulo lá de casa. Eu fazia grandes confusões porque meus irmãos iam ao culto. Meu pai não era nada e dizia, cada um segue o caminho que quiser. Era assim. Então, quando eu venho para Portugal, feliz da vida, porque eu vim para um país católico, me converto aqui.
ninguém acreditou. E às vezes, muitas vezes, me ligava para ter certeza que ele tinha se Por causa convertido. das brigas que eu arranjava em casa. Porque, entretanto, o pai já tinha se convertido. Aí meu pai já tinha se convertido. Sim. Ah, que E eu engraçado. continuava a discutir com a família, porque tinha feito tudo errado, que não podia, que tinha negado Maria, e isso tudo. Então, quando eu me converto, eu ligava pro Brasil e meu pai dizia, posso falar com a Kátia? Aí eu ouvia sempre a mesma coisa. Sim, senhor Célio, ele está indo no culto. Não, ele ora todos os dias, ele lê a Bíblia. Ele está indo no culto, ele está servindo. Mas ainda foi assim, 2 anos. Sim. Demoraram muito a acreditar que eu tinha me convertido por causa do historial que tinha para trás. Sim. Aí quando eu fui lá, vamos na igreja, vamos para o culto, vamos para a igreja. Fui quase o mês inteiro na igreja deles. Foi aí que meu pai assentou, não, meu filho se converteu. Então, quando eu disse que tinha recebido uma chamada para ser pastor, aí foi um caos. Ih, Não, porque deixar tudo para servir a Deus e tal. Aí houve uma familiar que disse, isso é uma vergonha, você tá estudando e sua mulher trabalhando e mantendo as contas. E eu disse, minha querida, eu casei contigo. E ela disse, não. Então eu casei com ela, para ela tá tudo bem. Então, entre nós dois tá resolvido. Foi uma fase diferente, né? Mas foi assim, um turbilhão de coisas. eu venho também quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, mas a minha mãe era muito católica. Então eu entendo um pouco, apesar de não ter vivido essa Sim, parte, sim. mas lá em casa... Mas é interessante porque hoje a família toda praticamente está na igreja. Foste um canal de bênção. Pouca. Foste uma ponte Não, para a os sua meus família. irmãos, lá no Brasil não. e aqui, Lá eles já já as suas estavam, irmãs né? já estavam Aí os na meus igreja irmãos e o pai. vieram para cá. Pra ter uma noção, na Quinta do Conde, entre minha família dela, na congregação, na igreja, são 35 pessoas. Fantástico. Da nossa família, sim. E aí, então... Privilégio. Então, por exemplo, uma eu bênção. hoje, os meus irmãos são minhas ovelhas. Privilégio. As minhas cunhadas são minhas ovelhas. Minha Não sogra, é fácil minha pregar para ovelha. familiares, né? Não. Não, mas eles... Porque Jesus teve esse problema e teve... Assim, eu acho que nós somos uns, posso dizer, sortudos, né? Mas eu acho que eles respeitam bem. Eles acompanharam, Como eles acompanharam todo o a chamada. processo. Porque nós vivíamos na mesma casa. Ok. E, então eles conhecem a nossa história, sabem quem nós somos. Eu acho que isso também ajudou um bocadinho ele ter esse respeito, essa consideração. Viram o entendeu? crescimento, viram Tudo a aquilo que Deus chamada, fez. viram a dedicação, viu aquilo que Deus foi fazendo na nossa vida, Sim, na ida sim, para o Instituto Bíblico. Então eles foram as principais testemunhas do lar daquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Então quando eu assumo uma igreja, a minha cunhada vivia em Almada, Ela eu quis ficava 25 apoiar. minutos da igreja. Ela disse, eu vou para lá para apoiar vocês. Porque a igreja era muito pequenininha, então ela disse, eu vou pelo menos mais uma pessoa. Nós tínhamos umas 20 e poucas pessoas. Ela disse, não, nós somos mais 2, que era ela e a filha. Se são 25, agora são 27. Então ela saía de casa, fazia esses quilômetros todos. esses quilômetros todos para assistir e para estar lá. Então, isso para nós também é um reconhecimento ministerial muito grande, muito forte. Né? Graças a Deus. Fantástico. Pronto, e quando, às vezes, Uma reunião de vitória. família... Você é o pastor da eu sou família. estou lá, é o pastor da família. Mas a gente até brinca e fala assim, não, agora é só o cunhado e a irmã. Então, Mas é olha, difícil separar. não É dá para difícil. separar. Não dá para separar. Não dá. Mas às vezes o que eu faço é, olha, aqui está o teu irmão, mas se quiser um aconselhamento, você fala e eu vou na tua casa. Depois disso, vocês foram para o MEIBAD, né? A Escola Teológica de Portugal. E no período de 2007, 2010, estou certo? Sim, eu fiquei 2007, 2010, a Kátia 2008 a 2011. E desde o ano 2010, vocês ficaram integrados no Ministério da Assembleia de Deus de Almada. Da Cova da Piedade. Sim. Eu fiz o meu primeiro ano na Costa da Caparica, como pastor adjunto do vice-presidente, que era o pastor Portugal. Pastor Paulo Branco. Tinha o pastor Paulo Branco que estava na Cova da Piedade, que era a sede, né? O pastor Portugal ficava na Costa Caparica, que era o vice-presidente. E eu ficava ajudar o pastor Portugal. Fiquei ali um ano. Depois, ao fim desse um ano, fomos para a Quinta do Conde, que é onde estamos até hoje, né? 11 anos. 11. Sim. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Então, vocês começaram o vosso ministério na congregação da Costa Caparica? Sim, apoiando o pastor Portugal. Algum tempo mais tarde foi que assumiram, então, a Quinta do Conde, congregação do Quinta do Conde. Tem por volta de quantos membros?
A igreja mais ou menos. da Quinta do Conde? Da A igreja Quinta da do Quinta Conde do hoje. Conde. É uma igreja até razoável. É uns 300, né? Assim, nós temos uma média, uma assistência média aos domingos, 160, 170 pessoas. Sim. Fantástico. Mesmo, olha. Eu conheci, não, acho que na Quinta do Conde eu não conheci, acho que eu conheci só a Quinta. Que é onde nós nos reunimos agora. Agora nós estamos vocês estão lá. É lá. ok. Lá eu Porque conheci. do trabalho da Quinta do Conde, nós abrimos uma congregação em Sesimbra, que está um presbítero a dirigir, e eu vou acompanhando. Então, já tem para ir a volta de 30 a 40 pessoas. E o ano passado abrimos uma em Cabanas de Palmelo, que também era dos irmãos da Quinta do Conde, que foram para lá, que também já tem a volta disso, umas 40 pessoas. Então, tem assim, muito trabalhinho. Eu ia fazer aqui uma pergunta. Eu sei que vocês agora, e vamos tocar nesse assunto, claro que é um assunto muito, muito atual para o vosso ministério, mas vocês desejavam trabalhar com famílias? Assim, já quando saíram do Meibad, era um projeto, ou não? Não. Projeto, Aconteceu. não. A gente sempre isto é assim, na nossa vida, há uma pergunta que nos fazem muito. Qual é o vosso ministério? Pois é, vocês trabalharam com e trabalho também, eu penso que trabalho com a DJ. Sim, com a DJ. Principalmente colaboramos com a DJ. Com a DJ? Sim, com a DJ, quer dizer, eu colaboro com a DJ, Departamento dos Homens. Pois é, Departamento dos Homens também. Família. Pois é. Sempre me perguntam muito isso. Qual é o teu ministério? Eu digo assim, mano, meu ministério é o que eu preciso. O que é preciso para esse momento? Está disponível. Então, o que eu acho é, houve uma altura que nós trabalhamos com crianças e lidávamos com os pais. Sim. Depois houve uma altura que trabalhamos com os jovens, escola dominical. Família começou a surgir quando o pastor Portugal fazia uns retiros para casais. Eu lembro. E aí, então, começou a surgir um pouco aí. Depois fomos para a Quinta do Conde. O que era preciso? Era estruturar a igreja. Então, não sobrava muito tempo a dedicar ao ministério de família. A igreja foi crescendo. Começou a surgir alguma necessidade. Começamos a promover alguns retiros na Delmada, depois algumas coisas muito pontuais na congregação da Quinta do Conde. Até que um belo dia, em conversa com o pastor Paulo e com a Ana Mari, surgiu a questão do Casados para Sempre. Que eles já aconselhavam com base naquele material, mas não conheciam quem era o representante, o diretor em Portugal. E a Ana Mari, eu acho que até foi em Lisboa que ela foi fazer alguma coisa, e estava o Miguel Jerônimo. Representando a Sociedade Bíblica, já não sei bem onde é que foi. E aí, em conversa, ela tocou no assunto, o Miguel disse, olha, eu sou o diretor do Casados para Sempre. E aí gerou aquela conexão, pastor Paulo, muito proativo. Marcou logo a formação com toda a equipe da Delmada. Foi muito bom. E disse, quero toda a gente lá. Obrigou, né, entre aspas. Quero todos lá. Aquela recomendação. Livre espontânea pressão. Aquela recomendação. Pastoral. Não, mas foi muito bom. Que vocês estejam e tragam um casal para ajudar no trabalho. Então, aí foi maravilhoso. E foi de resultado disso que hoje vocês assumiram um trabalho a nível nacional. Sim, né? eu acho que começou lá atrás com o pastor Portugal fazendo o retiro, né? Eu acho que o senhor foi pôr na semente. Foi crescendo. E aquilo foi crescendo e ainda está crescendo. E hoje vocês são os atuais diretores. E hoje nós somos diretores sim, nacionais do Ministério. Na verdade, o Ministério chama-se Ministério 2=1. 2=1. Que tem 3 cursos base. Noivos, casais e pais para toda a vida. Prevenção basicamente prepare-se para o que você vai entrar. Exatamente. Agora você já entrou, vamos tratar. Jesus. Agora vamos preparar para outra fase que você vai entrar, que é a paternidade. Sim. Então são 3 cursos e 3 retiros específicos para essa fase da vida: noivado, casamento e paternidade. E qual é o desafio? Desafio desta nova etapa para as vossas vidas? O desafio, assim, o que vocês esperam? Mano, o desafio, não é fácil também, o desafio do Ministério 2=1 em Portugal, porque é um ministério surgiu nos Estados Unidos, né? Está em monte de países no mundo todo. É o desafio de todo o ministério, que é mão de obra. Sim. Voluntários, gente capacitada que queira fazer. Porque igreja, né? Igreja, ministério nunca tem mão de obra proporcional ao crescimento. Então, depois tem um outro desafio, que é a valorização da família. Porque depois, há pessoas que dizem assim, os homens, por exemplo, eu não quero fazer isso, eu vou para ali para uma reunião, vamos ensinar a ser um lamechas, não sei o quê. É muito difícil a parte, ainda mais aqui em Portugal, é muito difícil a parte. Normalmente as mulheres querem sempre. Eu acho que a dificuldade maior é aquela
a pessoa chegar ao entendimento que é uma coisa boa para ela. Sim, sim. Vai se fazer bem para a família, para o Sim. contexto dela. Normalmente pensam assim, mais os homens, que a gente tem notado, né? Ah, isso eu não preciso disso. Mas é Ela que interessante vai e me que eles... diga o que é que foi dito. É isso que eu escuto Esses também. que dizem isso é os que mais precisam, que ainda não percebeu a verdade. Não, necessidade. e depois acontece muito, é que esses que não querem ir, depois que vão, São depois os- no final nós desafiamos a pessoa a servir na igreja naquela área. E E normalmente são os que ficam. é os que gostam mais depois. Porque são impactados ver a mudança na vida deles, né? Bênção de Deus. Vocês têm que ser exemplo, né? Já sabem disso. E eu retirei um texto aqui das redes sociais. Ah, é? Ah, é? E essa, eu vou dirigir a Meu Cátia. Deus. Cátia, a nossa chávena Sim. é uma água, tem aqui um ursinho, acho que ali não tem o K, né? De Cátia, mas pronto. É água, faz favor, também. Ah, também. Né, não é para levar. Estou a brincar, ainda não conseguimos ainda subsídio para poder ajudar as pessoas e poder levar as chávenas todas. Não conseguimos, mas isso vai mudar, se Deus quiser. Amém, 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 amém. Então a pergunta para... Eu vou recitar, né, esse texto aqui. Quando há amor, há tudo. Isso foi você que me ensinou. O amor é um estado de graça e num casamento é preciso manter este estado sempre sintonizado. Não podemos nos deixar levar pelas pequenas atribulações da rotina, pelos pequeninos desacordos, pelas despropositadas discussões. Com você, meu amor, meu marido, minha vida, Sabia que era eu dela. quero viver eternamente esse estado de graça. Então eu pergunto, como é viver esse estado de graça ao lado de Acácio Bahia? Eita. Como é? Se fosse por obras, ela estava no céu. Não, essa pergunta é para Cátia. Você não tem jeito. Eu acho que para a mulher, quando ela entende que Deus pode ajudá-la nesse processo de ser mulher, esposa, né? Eu acho que é diferente, porque eu não tenho que entrar em confusões com ele. É assim, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, eles são tão fofinhos, mas nós somos muito diferentes. Somos 8 e 80. Nós somos bem diferentes. Mas é interessante porque se completam. Ao mesmo tempo que são diferentes, se completam. A ideia né? que eu tenho, Sim. e tenho visto outras pessoas também a falar sobre isso, é que vocês parecem até irmãos, né? Eu sei que Sim, muita gente somos muito pergunta se amigos. somos irmãos. Não, isso e com sim. Isabel também aconteceu, com a minha esposa também aconteceu isso, e acontece sempre. Somos Assim, parecidos. uma coisa que nós somos parecidos, assim, às vezes falam que fisicamente, mas de personalidade, Maneira de fazer as temperamento, coisas. tudo diferente. São diferentes. Mas somos Opostos. muito parceiros, Os entendeu? opostos Então, Dizem que se atraem. se uns aos atraem. o fato de sermos parceiros e amigos também, né? E ter esse sentimento assim do tipo assim, eu te apoio, eu vou contigo. Então, acho que ajuda a manter esse estado de graça. Vocês estão quantos anos casados? Mesmo? 20. Vai fazer 21 Esse ano faz 21 anos. Mais 2 anos de namoro. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, porque isso já... Quantos anos você tem de casado? Eu já sou Matusalém, já. Eu tenho 33 De casada, né? de casado. Parabéns, olha. Parabéns, uma parabéns. bênção. Então, mas eu tranquilo. E acho que a chama ainda continua. Graças a Deus. E é tão bonito falar sobre isso. A igreja é constituída, na sua maioria, por famílias. E diante desta oposição que estamos a viver em relação à família nos dias atuais, como enfrentar esta onda de rejeição que principalmente nas mídias sociais, nas redes sociais, não é a maioria. Eu nunca acreditei que é a maioria, mas um grupo que faz muito barulho. Sim. Como enfrentar esta onda de rejeição em relação à família tradicional? A família como ela é. Posso falar tudo? Eu quando, por exemplo, eu trabalho, né, eu tenho um estúdio de estética, né? Então eu falo com muitas pessoas que não são da igreja. E quando eles percebem, né, que eu sou casada, o tempo que eu tenho de casamento, depois a minha família, ficam muito admirados, como quase que eu fosse exposição de um museu, algo que aconteceu há muito tempo e nunca mais existiu.
E eu fico assim, a me perguntar, mas por que, gente? Onde é que tá acontecendo? Muita gente pergunta, como vocês estão casados há 20 anos? Ainda mais quando nós dizemos que nos conhecemos com 15 anos. E depois casamos com 18. Entendeu? Então, muito novos. Ai, coitadinhos e tal. O que é certo que depois passam a admirar quando eu conto a história e começam a ver a nossa maneira de estar, o nosso testemunho. Então, eu acho que falta, né, que deve ser um desafio, é as pessoas quererem viver aquilo que nós estamos a viver. Eu acho que a coisa principal para o combaterista é sermos genuinos dos moldes bíblicos. Sim. Não ser só de falar, sabe? Às vezes vemos famílias, nós acompanhamos famílias que fingem ser uma coisa que não são. Então, eu acho que às vezes, claro, temos que falar quando perguntar. Às vezes eu estou em momentos, eu estou muito envolvido na escola dos meus filhos. E às vezes eu me deparo com situações que me perguntam na escola. Qual é a nossa opinião? E eu tenho que dizer. Sim. E eu digo, sem problema. Mas o que eu noto do nosso modo familiar, e quando eu vejo situações que se enquadram nesse barulho todo que fazem, quando as pessoas questionam, nada fala mais alto do que a verdade. Sim. E a verdade é que Deus tem um plano para a família. E que Deus tem algo com a família e que a igreja é uma base de famílias. Isso mesmo. Então, quando nós entendemos isso e começamos a trabalhar na igreja, as famílias, nós estamos a trabalhar a igreja toda. E ser genuíno e ser sincero no que toca à família e viver aquilo genuinamente é a maior arma que nós temos. Sim. Às vezes queremos... maquiar, né? As pessoas querem maquiar. Ou às vezes queremos entrar em batalhas desnecessárias, mas o melhor é ser genuíno. Então, eu digo aos meus filhos, não finjam ser aquilo que vocês não são. Tem dificuldade? Diga, tratamos, oramos, resolvemos. Transparente. Sim. Seja transparente, viva aquilo como a Bíblia diz. Isso vai falar por si mesmo. E a gente precisa da ajuda de Deus. Então, a gente não tem que achar assim, eu sou super mulher, eu sou uma santa. Não, eu preciso de Deus para poder, às vezes, me calar quando eu quero falar, parar, ouvir quando muitas das vezes eu quero dizer algumas coisas, né? E como aprender, porque claro que Deus muitas vezes não vai, na maior parte das vezes, né? Não é um ato mágico. Ele não vai descer do céu e vai falar conosco. Como isso vai acontecer, né? Então, como passar isso para as pessoas que estão a nos ouvir nesse momento? Será que a Bíblia continua a ser o manual sagrado para as famílias? Sempre. Com certeza. Sempre. Às vezes nos cursos, por exemplo, há uma lição que é sobre o papel do homem. Qual é o papel do homem na família? Qual é o papel da mulher na família? É uma lição muito prática. E às vezes, eu sempre digo, olha, isso aqui é para você a lição, não é para o teu marido, porque a pessoa está assim, no outro. Tá ouvindo, amor? Tá ouvindo, amor? Tá ouvindo, amor? Sim. Sempre é para o outro, né? É sempre para o outro. E então eu digo assim, olha, entendam que o curso irá vos dar ferramentas. Deixem a ilusão que é uma oração, uma mão na cabeça, um ato milagroso que você vai mudar e ser outra pessoa a partir de agora. Não, Deus vai te dar processo. Deus vai te dar uma ferramenta. Exatamente. E eu uso muito esse exemplo. É como um telemóvel novo. Quanto mais tempo você gasta nele, mais hábil você fica com ele. Então Deus vai te dar ferramentas sobre como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, como ser um bom filho, como ser um bom pai. Ferramentas. Agora, eu é que decido o tempo que eu gasto com a ferramenta. Sim. Quanto mais tempo eu gastar com a ferramenta, mais fácil será. Então, quanto mais tempo eu gasto em Deus, com a palavra de Deus, no que toca a ser marido e a ser pai, mais fácil, mais natural, mais fluido se tornará à medida que eu pôr aquilo em prática. É como um instrumento. Quanto mais dedicar. É verdade. Diz um texto muito conhecido, acho que a fé, né, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Mas o ouvir da palavra de Deus, né? Então, é a palavra de Deus que pode nortear o nosso caminho, principalmente no casamento, né? Sim. A palavra praticada, que às vezes as pessoas conhecem, vão à igreja, ouvem aquilo conhecem só a teoria. Mas não põem em prática. Então, não vivem aquilo que a palavra diz, entendeu? E acaba por vivenciar isso na família. Porque Deus quer que a pessoa tenha um casamento feliz. Ela não quer que ela viva aquele sentimento tipo, eu vou para casa. Não queria ir para casa porque tem um ambiente hostil ou triste. Deus não quer isso, entendeu? Isso. Deus quer famílias felizes.
todo ser humano quer uma família feliz. Sim. Isso não é utopia, não. E às vezes, quando as pessoas vêm ter conosco e nos perguntam sobre família, eu noto isso quando estava falando sobre ser autêntico. É que às vezes eu ouço muito assim, eu quero ser como você. Eu digo, não queira ser como eu. Você tem a tua... Eu digo, não queira ser como eu. Como diz um amigo meu, eu sei coisas terríveis sobre mim. Exatamente. Não puxe por mim, né? Eu digo assim, olha... aí nesse momento eu sempre cito as palavras de Paulo. Olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. E quando eu digo assim, você tem que aprender a ser o marido como eu aprendi a ser com Cristo. Aí o irmão diz assim, mas Cristo nunca foi marido. Eu digo, mas deixou o ensino, a palavra ensina. Ele, né? Então, tá lá tudo. Cito muito o pastor Vieto Antunes. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. As pessoas é que não vão lá. É só você, é só ler, é só ler. Mas uma das grandes questões do casamento, e para mim, as pessoas não dão um silêncio. Não sei se eu estou conseguindo. Não param para ouvir. Isso é um problema. E às vezes nós precisamos respirar, né? E ouvir. E esse, para mim, é um dos grandes... Eu estou sendo sincero. A comunicação, eu acho que é um dos dilemas do casamento. Esse é o grande... E é o grande cerne, a grande questão. Sim. É por aí que pode. E se ouvir, e se nós conseguirmos, né, avançar no casamento, e quando eu falo por mim, já passei das 3 décadas, então, quando eu falo, muitas vezes... Quando eu errei, e falo principalmente por mim, errei muitas vezes, foi por falta de ouvir. Né? Foi por falta de ouvir. Se eu tivesse escutado, tinha muita coisa... As pessoas parecem 2 carros acelerados dentro de casa. Exatamente. Não para ouvir. Sempre abrir. Nesse último ano, nós temos dado algumas palestras em algumas igrejas, algumas coisas, sobre família. E aí, então, eu pergunto sempre, olha... Tem 3 áreas que são as mais tratadas em família, que são as raízes de outros diversos problemas. Então, falamos sempre sobre ou a comunicação, o dinheiro ou a intimidade sexual. Eu pergunto, pastor, dessas 3 áreas, qual que você prefere que eu pregue na sua igreja? Comunicação. Comunicação, sempre. Sempre. Yeah. Essa é a grande barreira, penso eu. Porque a comunicação resolve tudo. Sim, você consegue depois resolver os outros assuntos. A comunicação, se consegue fluir a comunicação, você resolve a questão das tarefas práticas, os assuntos emocionais, os assuntos espirituais, né, de um com o outro, os assuntos íntimos. Sim. Então, uma boa conversa. Uma boa conversa resolve tudo. Então, quando nós falamos com os jovens, os solteiros, eu digo assim, gente, case com alguém que a conversa é muito boa. Exatamente. Boa no sentido no sentido que dá para conversar. Genuíno, né, na conversa. Não estou por a questão do temor do Senhor, ou ser um cristão, né, genuíno, claro. Isso é o mais importante. Isso é essencial. Mas há cristãos que não conseguem conversar. Não é possível. Então, você case com alguém que a pessoa sabe conversar e que você consegue ter uma intimidade espiritual, emocional com a pessoa antes de ter uma intimidade física. Mas por quê, pastor? Porque a conversa, a comunicação... Se tem uma boa comunicação, 98% dos problemas estão bem encaminhados para serem solucionados. Yeah. E a comunicação é a chave da coisa. Benção ver jovens assim a falar. Quem fala assim... Jovens, obrigada. Obrigado. Não, pronto. Já estou um pouco à frente. Passou rápido. Passou rápido. Eu disse que ia passar muito rápido, Kátia. Estás a ver? Nós estamos a abrir aqui para o próximo programa, pelo que eu estou a ver. Então, esse não... Sempre bem-vindos. A gente vai abrir. Olha, Cássio, vou deixar contigo, então, uma reflexão final. Essa é a nossa câmera, que nós deixamos aqui uma parte mais séria. Tem aquela música... Não tem. Ele esperou até agora para essa música. Mas fale, deixa a sua palavra, a sua mensagem também para as pessoas que estão a nos ver. E muito obrigado para quem vai ouvir esse podcast e vai ver também. E espero que esse casal possa ter ajudado em algum momento alguma coisa que possa ajudar o vosso casamento, a vossa família. O importante é não desistir. Exatamente. Não desista, não desista. Cássia, aquela câmera é tua. Se algo que eu posso deixar um conselho para todos em termos da família, como em toda a nossa vida cristã, Deus tem um plano para isto. Por mais que você eventualmente não tenha nascido numa família como você idealiza ou gostaria de ter,
esse desejo, Deus colocou no teu coração para que a partir de você exista uma família assim. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará e te dará ferramentas para que você viva em pleno o plano dele para a tua família, para a tua vida, quer como pai, marido, esposa, filho. Deus tem algo para a tua vida. Não desista. É possível e o Senhor é contigo. Fantástico. Muito bem, muito bem. Quando ensaia fica melhor. Então, eu estive aqui a conversar com os diretores do 2 igual a 1, com um ministério muito conhecido, e espero que quem tiver a oportunidade também depois de participar de um dos projetos que esse casal tem para oferecer, tenho certeza que são vários cursos, e eles, com certeza, quando passar pela vossa igreja ou passar pela vossa comunidade, e se tiver também tempo e disposição para estar com eles, vai ser fantástico, como eu estou a ter agora neste momento. Tá bem? Amém. Obrigado. Olha, um grande abraço, um grande beijo lá para a filha e um abracinho para os filhos, né? Porque aqui não tem né? Homem, um abracinho, tá bem? Deus abençoe, Kátia. Deus abençoe a Kátia. Até uma próxima. Até a próxima. Para nós, ficamos para mais um podcast e com certeza vamos voltar a falar sobre temas interessantes. Deus abençoe.